Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Vou compartilhar com vocês o custo de vida na Espanha, na comunidade de Andaluzia, mais exato na cidade de Fungirola, em Málaga. Este assunto, para alguns, vai ser apenas uma curiosidade, mas muito importante para quem está pensando ou planejando imigrar de seu país. Para esses, seria quase que uma obrigação ter uma noção básica do custo de vida para onde está indo, porque trocar coelho por lebre não é nada bom. E se seu destino é ir para a Espanha, então esse vídeo é para você. Continue assistindo que eu vou passar para vocês algumas noções sobre isso. Vamos para o vídeo, roda a vinheta. Passando então para vocês um resumo das coisas aqui, para vocês terem uma noção de custos aqui na cidade. Lembrando que a gente tem uma filha, então os gastos estipulados nesse vídeo vão ser baseados para uma família de 3 pessoas, sendo 2 adultos e uma criança. Os valores também podem variar dependendo da região que você vai estar. E também nós percebemos que algumas coisas, alguns preços aumentaram e outras diminuíram devido à Covid. Mas antes ainda de iniciar esse vídeo, eu quero relembrar vocês alguns custos que vocês já têm antes de vir para cá e que vocês já fiquem com isso em mente, que são custos com passagens, seguro viagem, documentação, Airbnb e se vocês forem ainda aluguel de um carro. Então, tenha isso bem em mente, que esses são custos muito importantes e que vocês já colocam nas suas anotações inicialmente. Vamos lá. Então, a primeira coisa que vocês devem levar em conta é que vocês vão morar de aluguel, se não tiver casa própria, lógico. E aqui isso é um dos maiores custos que nós temos para morar. Claro, se você vier sozinho aqui para a Espanha, você pode conseguir alugar um quarto, que isso vai estar em torno de uns 300 euros, dependendo da sua localização, a sua região. Nós aqui estamos muito bem localizados, nós estamos perto do mar, tem metrô perto, estamos a 30 minutos do aeroporto de Málaga, a 30 minutos de Marbella, então nós ficamos bem no centro, o que é muito bom. O nosso custo aqui com o aluguel é de 750 euros e nesses custos já estão incluídos as taxas do condomínio, como luz, iluminação e etc. Também nesse valor está incluído aqui para nós a água e o Wi-Fi. Aqui nós não temos o uso com gás, porque já é tudo elétrico, exceto, né, que nós temos que pagar então a energia elétrica, que fica em torno de uns 60 a 70 euros. Normalmente aqui na Espanha a energia elétrica é cobrada a cada 2 meses, mas para nós aqui nós fizemos um acordo de cobrar todo mês mensal. E para vocês que vão precisar, por exemplo, pagar a água, só para vocês terem uma ideia, a água aqui é cobrada a cada 3 meses, e fica em torno de uns 17 euros por mês, assim, tá? Tirando a média. E também a internet, aqui eles têm uns planos muito bons, que, por exemplo, vou dar um exemplo de um plano que é para 2 telefones celulares, 2 linhas de telefones celulares, mais um telefone fixo e mais internet, que eles ficam em torno de uns 39 euros. Então também é muito bom, anotem aí caso vocês precisem para terem uma ideia de valores. Falando agora de alimentação, e muito importante para que vocês tenham noção que isso vai depender muito do tipo de alimentação que vocês fazem, que a família faz, tá? Porque, por exemplo, a gente come muita comida realmente saudável e todas as comidas que a gente sabe que são mais saudáveis são geralmente mais caras. Mas a gente não abre mão disso, a gente vai seguir com a nossa alimentação que a gente já fazia no Brasil. Então, o nosso custo aqui vai normalmente entre 300 a 350 euros. Até assim, uma dica, tem muitos produtos aqui que as próprias marcas, né, de supermercados têm e que são muito bons e que isso dá para fazer uma grande economia, principalmente no início ali, na chegada aqui na Espanha. Eu também não vou ficar falando para vocês item por item aqui para não estender esse vídeo, para quanto custa o feijão, quanto custa o arroz. Eu vou deixar no final do vídeo uma lista com os produtos de cesta básica para vocês terem uma noção de quanto estão os valores agora. Além desses, nós temos o extra, que seria com o combustível, né, com o nosso carro, que é o nosso meio de transporte, que é um carro bem econômico, tá?
Normalmente a gente gasta em torno de 60 euros por mês. Até a última vez que a gente abasteceu aqui, a gasolina estava custando, nós pagamos 1,21 euro. E também vocês podem ter custos com transporte público, né, com os ônibus, que são muito bons, nunca estão lotados. Ele tem um custo de 1,70 a passagem. E também pode ter opção aqui na nossa cidade de ter o trem, que ele custa acho que de 1,80 a 3,60, que varia da distância que você vai percorrer com ele. Falando agora em saúde, nós por enquanto estamos utilizando o seguro de saúde privado que nós tivemos que fazer, então por uma das opções, né, que nós optamos de residir aqui. E para nós três nós pagamos 145 euros mensais. Aqui eles têm um sistema de saúde pública que, pelo que falam, é muito bom e que são administrados por cada comunidade autônoma. Uma coisa interessante que a gente descobriu há pouco tempo é que se você vai no médico, por exemplo, que é o médico da família que eles chamam aqui, e eles te derem uma receita de algum remédio, e você for na farmácia com o seu cartão, tu vai pagar, na verdade, só uma parte do valor, a outra parte é subsidiada pelo governo aqui espanhol. Achei isso muito interessante. No nosso caso, como a gente vai no médico particular, então isso não conta, então você paga o remédio do valor cheio. O valor normalmente de um remédio para gripe, por exemplo, aqui, fica de 7 a 8 euros. Os valores também são bem mais em contas do que no Brasil. Aqui do lado, então, já vamos deixar a média, então, né, do que a gente tem de custos aqui. E eu vou colocar para vocês agora alguns extras a mais que você pode ter, ou se você quiser optar por ter esses extras a mais aí para você. Também vocês poderão ter algum consumo extras dessas diferentes que seriam padrões, né, para uma família aqui, como por exemplo, se você for dar-se de alta como um autônomo aqui, ele tem um valor que custa 60 euros mensais durante o primeiro ano, depois esse valor aumenta. Também se você for a contratar um gestor, uma contabilidade aqui, eles cobram um valor trimestralmente e um valor de 112 euros, que tira uma média de 36 euros mensais. E se também você quiser saber um pouco, né, for fazer uma academia, aqui as academias custam em torno de 40 euros mensais para cima, tá? Vou deixar aqui para vocês também o valor o valor do salário mínimo aqui. Lembrando, que você aí no Brasil não faça a conversão, porque aqui nós recebemos e gastamos em euro, então é só para vocês terem uma noção. Achei uma coisa muito interessante que é o ranking das cidades mais caras para se viver aqui na Espanha. E como vocês podem ver então aí na tabela, a cidade mais cara é São Sebastián, né, que fica em primeiro lugar. Ali em Barcelona é a segunda cidade mais cara, em quarto lugar está em Madrid. Nós aqui estamos em 8º lugar da cidade mais cara, então assim vocês podem comparar e ver aí a melhor opção aí para vocês, né? Então galera, esse foi o vídeo, passei algumas noções realmente bem básicas para que vocês possam ter uma ideia e já ir se programando com esses valores iniciais que vocês vão ter aqui. Se eu esqueci alguma coisa, acabo talvez não lembrando, deixa na descrição que depois eu respondo aí para vocês. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal. Se vocês acharem que esse vídeo é importante para alguma outra pessoa, então compartilhe com ela. Eu vou deixar agora a lista aqui para vocês de alguns alimentos básicos aqui na Espanha para vocês verem os valores. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!